O capítulo começa com o homem lendo um papel que estava em um envelope e ficando assustado com o que lê. Ele está cercado por outros 6 homens que estão de joelhos e parece que estão tão assustados quanto o homem que está lendo. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 174 do mangá de Chainsaw Man. Sim, pessoal! Que capítulo! Fujimas atropelando a gente como sempre, né? A gente já tá numa pegada assim, acho que de uns 10 capítulos que o Fujimas está atropelando, está alucinado. E a gente vai no embalo, a gente vai no engato aqui logo depois, é claro, de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos. E esse vídeo merece o seu hypado. Se você ainda não disponibilizou o hypado nos nossos conteúdos, esse vídeo merece. E se você quer ajudar também o Geek Brasil de outras formas, você pode comprar através dos nossos links na Amazon. Você pode fazer isso comprando através ali dos seus mangazinhos, os seus monitores, a sua câmera, o seu celular novo, notebook, seja o que for. Você comprando, você ajuda a gente com aquela comissãozinha e isso faz com que o Geek Brasil permaneça ativo, permaneça realmente aqui para produzirmos os nossos conteúdos da melhor forma possível. E o melhor é que você não paga mais nada por isso. Vemos então que o homem que está lendo a informação, que estava observando a informação, se trata ali do primeiro-ministro do Japão, Ishida Kentaro, que estava lendo a carta em uma espécie ali de reunião. Ele informa que existem registros de suas conversas que eles não se lembram sobre a palavra orelha, mas que é estranho que eles não tenham uma lembrança clara desta conversa. Assim, o ministro dos Assuntos Internos e Comunicações, Takagami Hadaji, diz que ele verificou com seus subordinados e todos os 27 responsáveis pelos registros tanto da divisão antidemônios quanto também da divisão de respostas a desastres, confirmaram o desaparecimento e o reaparecimento das orelhas. O ministro de Defesa, Tomashin, questiona o que a segurança pública acha que pode ser feito com o poder do Chainsaw Man verdadeiro. O que eles podem fazer com o poder do Pochita? Fumiko então se revela estando na reunião e diz que eles podem evoluir a humanidade. Com o poder do Chainsaw Man, eles podem eliminar as substâncias nocivas, países, conceitos e avançar ainda mais a civilização e coisas do tipo. Confesso que quando ela diz que podem eliminar países, eu fiquei todo arrepiado. De que países definitivamente podem desaparecer da face da terra com o poder do Chainsaw Man verdadeiro. E isso é verdade, né? Se ele devorar ali o terreno ou o conceito de uma bandeira, não sei como que pode realmente se relacionar com isso, o Chainsaw Man verdadeiro pode simplesmente apagar a existência deste país do mapa. É uma questão realmente ali meio que complicada e ao mesmo tempo complexa sobre como isso pode se situar. Além de que a Fumiko acaba revelando para nós sobre até mesmo de conceitos. O Chainsaw Man verdadeiro pode apagar até mesmo conceitos, o que pode ser algo até mesmo ali meio ainda mais, né? Não meio, né? Totalmente mais complexo sobre o que o Chainsaw Man verdadeiro pode realizar. O ministro Shin pede para que Fumiko seja ainda mais específica e ela responde que atualmente a segurança pública tem uma relação amigável com o demônio da velhice e que apesar de ser um demônio de um medo primordial, olha só, mais um aqui relacionado ao medo primordial, as conversas têm sido amigáveis, né? Têm sido favoráveis ali para a segurança pública e eles têm recebido sugestões muito úteis sobre como podem utilizar os seus poderes. Então a Fumiko revela para nós de que o demônio que apareceu no capítulo passado, tentando derrotar ali o Pochita, é o demônio da velhice e que no final das contas ele não é apegado à própria vida. Por isso, dependendo dos termos do contrato que eles fizerem, ele estaria disposto a ser devorado pelo Chainsaw Man. E assim
desaparecer. O que, é claro, deixa o primeiro-ministro completamente em choque. O secretário-geral do gabinete, Tumada Yuki, questiona que tipo de mudanças aconteceriam se a velhice desaparecesse. Ele reforça a pergunta sobre se envelhecimento, a senilidade e a deterioração física em decorrência da idade desapareceriam assim dos seres vivos. Fumiko responde que eles não têm como saber até que ele seja devorado e desapareça. Ela continua dizendo que conduziram as pesquisas por 3 minutos e 50 segundos em que as orelhas desapareceram e foi observado que mesmo em um mundo sem elas, a audição não desapareceu e dispositivos como celulares e rádios continuaram a existir. Fumiko diz que também foi relatado que palitos de ouvido continuaram sendo vendidos. É um detalhe bem assim intrigante, mas que faz um total sentido, né? Já que nem isso, nem ali aquilo, não sei se chamar, provavelmente chamar ali de cotonete seria uma propaganda, né? Já que o cotonete é um produto específico da Johnson. Então por isso que eles colocaram aqui como palitos de ouvido. Mas não sei, acho que tem um nome específico para isso, eu acredito que não seja palitos de ouvido. E é interessante esse questionamento do secretário também, porque o medo de envelhecer é diferente do medo de ficar senil. Se o envelhecimento desaparecer, não necessariamente a senilidade vai sumir também. Então é uma questão realmente muito importante do secretário estar realmente levantando essa bola, levantando essa bandeira, porque as pessoas podem parar de envelhecer, mas o cérebro ainda pode ficar senil, ainda pode ficar ali com a pessoa perdendo a memória, perdendo ali os conceitos, tendo ali o Alzheimer. Então tem essa visão até mesmo realmente interessante. Só que o quanto que a velhice está ligada diretamente a isso? Será que é a velhice ou é propriamente dito as pessoas, o tempo em que as pessoas permanecem vivos? Então tem esses questionamentos e o Fujima está transcendendo. Cara, eu nunca tinha parado para pensar nesse ponto de vista. Eu nunca tinha parado para pensar nessa visão de que não se trata apenas da velhice que faz com que a gente tenha ali a senilidade, mas também o tempo de vivência, o tempo, os anos que nós temos aqui na Terra. Será que apenas os anos podem fazer com que o nosso cérebro fique realmente ali mais desgastado? Tudo bem que a velhice, ela não tem ali um fator que vai interferir mais na vida humana, mas é um conceito realmente para se pensar, porque a quantidade de anos vivendo na Terra, mesmo não envelhecendo, pode prejudicar o corpo humano. Então faz sentido essas ideias ali da Fumiko e os questionamentos do secretário. E da forma como muito disso pode dar muito certo, como também pode dar muito errado se o Chainsaw Man verdadeiro devorar a velhice. Os ministros então começam a dizer que tudo é um grande caos. E Fumiko responde que é isso mesmo. O Chainsaw Man, ele é caótico, mas a segurança pública está conseguindo controlar o caos dele o suficiente para provar o ponto deles. É basicamente aquilo que a gente já estava dizendo no capítulo passado. O que a segurança pública quer provar é se a fala da máquina é mesmo verdade. E se eles sabem disso, isso quer dizer que o Kishibe está no meio dessas informações. Eu não me lembro, sinceramente, eu tenho que reler lá dos capítulos 80 até o capítulo 90, se mais alguém ouviu aquilo que a máquina disse para o Kishibe. Se mais ninguém não ouviu, se mais ninguém ali não ouviu o que o Kishibe ouviu, isso quer dizer que o personagem também está no meio desse caos, no meio de toda essa bagunça, então faz sentido até mesmo ele estar na coordenação de toda essa missão. Vai saber, a gente tem aqui pontos para sim, quanto também pontos para não, né? Também tem essas visões ali que a gente fica se questionando o quanto o Kishibe está envolvido nessa missão ali do Chainsaw Man verdadeiro. O ministro Shin questiona então quais são os termos do contrato oferecido pelo demônio da velhice. Ele já sabia que essa proposta não sairia de graça. Dessa forma, a Fumiko responde que a condição para que o demônio da velhice seja devorado pelo Chainsaw Man sem resistir é que eles devem matar 10 mil crianças japonesas entre 0 e 9 anos na frente de um espelho. Caraca, Fujimoto, você é um maluco! Olha as ideias que você vai dar. Olha as ideias. Para onde que a gente vai com isso daqui?
Os ministros ficam em choque com a proposta e Fumiko continua tentando convencê-los. Ela diz que não tem como saber quanto tempo o Chainsaw Man verdadeiro vai ficar no estado atual e nem quanto tempo eles conseguem contê-lo e que precisam tomar a decisão o mais rápido possível. Mas um deles acaba concordando com a proposta dada por Fumiko, o que faz ela sorrir. Vemos que se trata de um ex-ministro das finanças, chamado de Hasegawa Tadashi. Ele diz que seu neto está juntando órfãos afetados por demônios por meio do setor privado e pede para Fumiko contatá-lo. E se não for o suficiente, ele pede para que Takashi entre em contato com a agência de adoção estrangeira de seus subordinados para reunir mais crianças. Agora a gente já começa a entender como a máquina cresceu feito essa maluca em relação ali ao primeiro-ministro e essa conexão que ela tinha na primeira parte de Chainsaw Man. Torcer para os demônios em Chainsaw Man perto desses caras, perto desses políticos, eu acho que não é tão errado assim. Já dá pra pensar que não é tão errado assim torcer para os demônios. Mas o ponto aqui é que o próprio Kishibe, como eu falei pra vocês, olha só como é loucura. O Kishibe fala que a Nayuta tinha que crescer com Denji para que ela não se tornasse uma nova máquina. Então a gente começa a pensar que o Kishibe não está conectado diretamente com essa missão, com aquilo que está sendo colocado na obra agora. Só que quem recebeu as informações da máquina sobre o desaparecimento do demônio da Segunda Guerra Mundial, sobre o demônio do nazismo, sobre vários demônios ali que desapareceram, até o demônio do sexto sentido, da forma como é conectado ali à humanidade, foi o Kishibe também. Então, como é que a segurança pública tem essa informação? Será que o Kishibe deu com a língua nos dentes? O quanto o Kishibe está realmente em volta de toda essa perspectiva. O quanto que ele está envolvido no meio dessa confusão é o que eu tô querendo saber. Takashi então fica em choque sendo apresentado como ministro da Economia, Comércio e Indústria. Enquanto o velho desgraçado do Hasegawa diz que mesmo que sejam crianças estrangeiras, eles precisam certificar que elas consigam cidadania japonesa e que a vida de 10 mil pessoas é um preço muito baixo pelo futuro do Japão. Takashi fica paralisado e começa a se negar, dizendo que não pode fazer isso. O que o desgraçado do Hasegawa começa a dizer que Takashi pode fazer isso sim e questiona se seus filhos são crianças, se os filhos ali do Takashi são ainda crianças. O que para bom entendedor, meia palavra basta. Dessa forma, o Takashi entende que o velho estava ameaçando os seus filhos e diz que imediatamente vai providenciar as crianças, o que o velho aceita de bom agrado. Nós observamos então o velho dizendo para Fumiko que vão providenciar 10 mil crianças em 48 horas e que ela deve informar isso aos superiores dela imediatamente, o que a Fumiko fica contente e acata. E toda essa conversa da Fumiko com esse ex-ministro começa a mexer comigo num ponto, que é o fato de que a Fumiko precisa informar aos superiores dela. Mas quem seriam essas pessoas? Quem são esses superiores? Não são qualquer um que estão conversando ali com a Fumiko. É o primeiro-ministro e os ministros do Japão. Acima desses caras, só o imperador japonês. Mas nem mesmo ele tem o poder para governar. O imperador japonês hoje não passa menos ali de quase como se fosse uma figura meio que decorativa, como uma imagem quase de rituais que podem acontecer ali no governo. Mas a gente começa a observar que esses caras são os mais picas ali do governo. Então, por que apenas uma agente, a mais simples assim, veio conversar com esses caras? Por que não o alto escalão? Por que o alto escalão não veio falar ali com o primeiro-ministro, com os ministros e também com toda essa galera que está ali nessa casa e nessa conversa? Por que o alto escalão da segurança pública é ali observado a não aparecer nessas reuniões? Será que eles são regidos por demônios? Será que o alto escalão do Departamento da Segurança Pública são regidos por demônios? Eu vou deixar esse questionamento para vocês para responderem nos comentários, porque esse é um ponto realmente bem intrigante para esse capítulo.
Esses caras não são pouca coisa, eles estão simplesmente falando com uma agência da segurança pública e não estão conversando com o alto escalão. Fumiko então pega o seu celular e começa a fazer a ligação para avisar os seus supervisores. Mas então Fujimas vem com o cinema. Ele usa a quadrinização de uma forma fantástica para ocultar as bocas dos personagens, como se fosse para criar um clima de suspense. E deu muito certo. A boca da Fumiko então desaparece e de todos os ministros também. Caraca, o Fujimas, ele é insano demais. Vemos que todas as bocas das pessoas do Japão, né, dos moradores, dos habitantes ali do Japão, desaparecem. E até mesmo a dos animais, como o dos elefantes. Coitado dos elefantes, né? Tão sofrendo demais, cara. Tô sofrendo demais sem ali as orelhas, agora ali sem as bocas. Então tá realmente ali bem complicado. E nós então observamos na última página Pochita devorando um demônio. E o narrador simplesmente diz que o povo Boca e Neve e também o Amagor desapareceram por completo. E o mais absurdo dessa página é que o Pochita está sem boca. O Chainsaw Man verdadeiro está sem boca. Meus amigos, que é isso aqui? Como é que vão fazer agora? Como é que o Pochita vai conseguir regurgitar? Definitivamente não tem como a gente observar ele regurgitar, a não ser que saia por outro buraco, né? Se é que vocês me entendem, né? E a gente consegue ver que, caraca, vários demônios rodaram nesta visão, nesse último quadro, pra deixar a gente completamente em choque. Foi um capítulo completamente insano, porque você vê, caraca, vai crescendo, vai tendo uma crescente ali política, né? Com uma tensão política, e no final, pá, o Chainsaw Man simplesmente coloca ali tudo pro zaralho, dizendo que não, as coisas não vão funcionar desse jeito. Ele mandou até mesmo Yoshida, Neve e Amagor tudo pra vala de uma só vez, junto ali da sua boca. E é interessante observar que a gente já tinha falado, a gente tinha até ressaltado o Yoshida na semana passada sobre como ele tinha feito o Chainsaw Man regurgitar a orelha. E nós então temos essa visão do Pochita conseguindo realmente devorar o Yoshida e acabar com ele como se fosse nada. E é interessante que todos os demônios que a gente observou o Chainsaw Man devorando nessa última página, com o narrador informando pra nós que se trata realmente de coisas que o Denji não gosta. Como a Neve, que fez ele perder o Aki, o Amagor da comida, né, porque ele meio que tipo não gosta ali de comidas amargas, e o Yoshida, que ele tirou tudo que tinha, né, que tinha ali essa visão realmente de tudo que ele tinha, e dessa maneira o Chainsaw Man verdadeiro vai meio que ajudando o Denji, vai meio que facilitando um pouco mais a vida do Denji e meio que dificultando os negócios dos políticos do Japão. Então, quanto mais ali dificultar a vida pra eles, melhor, Chainsaw Man. Pochita, quanto mais ali dificultar a vida pra eles, melhor. E ainda bem que semana que vem tem capítulo, porque agora eu quero ver como que o Fujimas vai resolver essa treta. Chainsaw Man sem boca, como é que ele vai regurgitar todo mundo? Ai, ai.